Em 22 de outubro de 1975, uma nave espacial soviética não tripulada realizou um pouso em Vênus e transmitiu a primeira imagem da superfície de outro planeta de volta à Terra. Rochas e pedras arredondadas estavam espalhadas por todo o lado de pouso. Além disso, a espaçonave transmitiu informações sobre os vizinhos planetários mais próximos, atmosfera, solo e densa cobertura de nuvens. O comunicado oficial divulgado pela agência de imprensa soviética TASS afirmou que o veículo de pouso operou por 53 minutos na superfície de Vênus após 4 meses e meio em uma viagem de 299 milhões de quilômetros. Apenas 4 espaçonaves já trouxeram fotos da superfície de Vênus. O planeta vizinho não simplifica. Seu calor escaldante e pressão esmagadora acabariam rapidamente com qualquer módulo de pouso. Nossas únicas fotografias da superfície de Vênus foram tiradas por 4 missões de Venera da União Soviética entre 1975 e 1982. Bem, falaremos mais sobre esse assunto no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. As Veneras, que é a tradução russa para Vênus, escaneiam a superfície em todas as direções para construir fotografias panorâmicas de seus arredores. Essas visões de um planeta que pode ter se parecido com a Terra antes de experimentar uma mudança climática catastrófica exibem céus amarelos, paisagens desoladas que eram estranhas e familiares. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Não ficou claro se a sonda automatizada conhecida como Venera 9 parou de funcionar depois desse período, mas essa era a implicação. Também não se sabe se os cientistas soviéticos esperavam que, após receberem transmissões de 2 sondas anteriores por 23 e 50 minutos, sua espaçonave fosse mais durável desta vez. O pouso, especialmente a foto surpreendentemente clara que foi entregue, foi descrita pela imprensa como emocionante para os cientistas soviéticos. A terceira espaçonave soviética que fez um pouso suave em Vênus é a Venera 9. A Venera 7 e 8 chegaram em dezembro de 1970 e julho de 1972, embora não tenham ido ao ar apenas brevemente. A superfície de Vênus é cravejada de montanhas e vulcões que ascendem em direção às nuvens de ácido sulfúrico, com uma temperatura infernal de quase 465 graus Celsius. A atmosfera está sob pressão barométrica extremamente alta, que descreve este planeta como intoleravelmente quente. Ventos rápidos estão varrendo nuvens em um céu amarelo escuro, dando a impressão de estar a 1.500 metros debaixo d'água. A duração das missões é medida em minutos, em vez de meses. Quando os veículos de pouso são enviados para perecer devido às condições hostis e adversas, é simples entender por que Vênus e seu calor destroem equipamentos elétricos. Antes dos soviéticos se concentrarem em Vênus e iniciarem sua exploração, havia pouca informação disponível sobre este planeta. Muitas pessoas pensam em Marte como o irmão mais novo do nosso planeta devido à sua distância de 54 milhões de quilômetros da Terra. No entanto, Vênus é muito maior e mais pesado que a Terra e está localizado 40 quilômetros mais perto de nós. Enquanto o tamanho do planeta vermelho é aproximadamente metade do tamanho da Terra, Vênus é quase do mesmo tamanho, com exceção de uma lua venusiana. Parece que em um ponto de seu passado, a Vênus e a Terra eram irmãs gêmeas. Mesmo a suposição de que Vênus poderia ter contido água há cerca de 700 milhões de anos foi levantada em um relatório escrito em 2016 pelo cientista da NASA, Michael Way, e seu grupo. Se for esse o caso, a Terra poderia estar se movendo na mesma direção que Vênus. Apesar disso, ainda existem certas diferenças entre a Terra e Vênus, conhecimento que foi descoberto principalmente a partir dos estudos da União Soviética sobre o planeta. Como os Estados Unidos lançaram as sondas Pioneer e Voyager na década de 1970 para pesquisar os planetas externos, é normal e apropriado saudá-los como realizações interplanetárias históricas. Isso é parcialmente atribuível a Pioneer Plaque e o registro Voyager Golden,
ambos os quais se encaixam na teoria de que algum dia poderão ser encontrados por extraterrestres. Os exploradores robóticos recebem muita atenção e frequentemente ganham recursos humanos, assim como os exploradores humanos. Exemplo disso inclui o Viking Landers e o rover Sojourner, Spirit, Opportunity e Curiosity. Por outro lado, os extravagantes esforços soviéticos de investigação de Vênus estão praticamente esquecidos agora. No final dos anos 1950, a União Soviética começou a criar muitas sondas de Vênus. Eles construíram e operaram a espaçonave interplanetária como parte do programa Venera, no alvorecer da era espacial por quase 30 anos, realizando algumas façanhas que ainda não são surpreendentes para os padrões atuais. No início da década de 1960, a Guerra Fria estava em pleno andamento e a corrida espacial estava em pleno vigor. A União Soviética estava ansiosa para obter o maior número possível de estreias em todas as áreas de voo espacial. Em comparação com os Estados Unidos na época, eles podiam transportar cargas mais pesadas. A capacidade de construir e lançar espaçonaves maiores, tripuladas e não tripuladas, tornou-se possível com isso. Um sofisticado sistema de telemetria e foguetes de 4 estágios também foram usados pelos soviéticos para lançar missões aos inóspitos planetas internos. A Venera 1, a primeira sonda da série da missão soviética de Vênus, pesava surpreendentes 635 kg. Era mais pesado que o primeiro satélite Sputnik. Além de possuir um magnetômetro, contadores Geiger e detectores Micron-Mediate, o aparelho que se assemelhava a um Delic do Doctor Who era estabilizado por rotações para manter uma temperatura constante para o equipamento. Como muito dos seus descendentes, o interior da sonda foi pressurizado com gás nitrogênio. No entanto, a sonda Venera 1 nunca foi capaz de sair da órbita da Terra, e a segunda tentativa, lançada em 12 de fevereiro de 1961, não conseguiu chegar a Vênus. Desenvolvido para passar por Vênus a uma distância de cerca de 997 km, o Venera 2 era muito idêntico ao Venera 1 e registrava dados e os transmitia de volta à Terra. A sonda completou seu voo em 27 de fevereiro de 1966 e chegou a cerca de 241 km, mas também superaqueceu e nunca mais foi ouvida ou vista. O Venera 2 pode ter desmoronado antes ou depois de voar pelo mundo distante, no entanto, ninguém ainda tem certeza. Venera 3 a 6 foram as 4 sondas seguintes desenvolvidas pelos soviéticos para estudar mais profundamente a atmosfera do nosso vizinho hostil. Essas sondas, que normalmente pesavam 900 kg, foram equipadas com uma variedade de equipamentos, bem como uma cápsula descartável conhecida como módulo dissidente. O módulo dissidente foi fornecido com um conjunto distinto de instrumentação. Essas ferramentas incluíam termômetros, barômetro, radar, altímetro e analisadores de gás. No entanto, nem todas essas investigações foram frutíferas. Em 1º de março de 1966, a Venera 3 colidiu com Vênus em vez de pousar lá como planejado, tornando-se a primeira espaçonave a atingir outro planeta na história. Durante sua descida pela densa atmosfera de Vênus, em 18 de outubro de 1967, a Vênus 4 coletou dados por mais de 90 minutos. Além disso, descobriu que não havia campo magnético global e que as quantidades de dióxido de carbono na atmosfera eram relativamente altas. O calor intenso e a pressão do planeta fizeram com que ele expirasse. As missões Venera 5 e 6, que saltaram de paraquedas na atmosfera de Vênus em 16 e 17 de maio de 1969, foram bem-sucedidas e enviaram dados por mais de 50 minutos, como era de se esperar. Com a ajuda dessas sondas, a ideia de que Vênus era um paraíso terrestre foi destruída, descrevendo melhor a atmosfera química do planeta e equipando-o com armas poderosas. Ele pode resistir a terríveis circunstâncias na superfície. O módulo de descida mais ambicioso foi incluído no Venera 7 e foi projetado para pousar em Vênus sem incidentes. Os voos que deslocaram em 17 de agosto de 1970 tiveram algum sucesso em 15 de dezembro de 1970. O módulo de pouso conseguiu chegar à superfície, mas somente após sua passagem de paraquedas, fazendo-o cair mais rápido do que o esperado antes de bater na superfície a cerca de 60 km por hora. Embora inicialmente se pensasse que o Venera 7 havia falhado, ele foi capaz de transmitir dados úteis por um curto período. A temperatura da superfície, que a sonda mediu em aproximadamente 900 graus Fahrenheit, seria quase tão quente quanto um forno de pizza.
Usando dados do sensor de pressão da sonda, que falhou durante a descida, os pesquisadores conseguiram calcular uma pressão de superfície de aproximadamente 92 bar. A pressão é quase a mesma que você sentiria se estivesse a mais de 800 metros debaixo d'água. Inesperadamente, Venera 8 foi capaz de fornecer algumas informações geoquímicas cruciais que fortaleceram a afirmação de Vênus ser o planeta irmão da Terra. Apesar do fato de não podermos ver a superfície de Vênus do espaço, o Venera 8 produziu várias descobertas fascinantes sobre a visibilidade da superfície do planeta. E foi o segundo objeto feito pelo homem a pousar em Vênus em 27 de março de 1972, tornando-se um dos primeiros pousos em outro planeta que foi completamente bem sucedido. Para medir a atmosfera e a superfície de Vênus, a espaçonave Venera 8 foi lançada em órbita. As medições da atmosfera de Vênus feitas pela Venera 7, que apesar das dificuldades com o seu pouso, foram capazes de indicar que a atmosfera tinha 97% de dióxido de carbono, foram confirmadas pela Vênus 8. A temperatura da superfície era de 475 graus Celsius e também havia uma pressão de 9,0 MPa registrada. Como resultado dessas descobertas, tornou-se imediatamente evidente que Vênus carece de água e não é adequada para a habitação humana. Venera 7 e 8 verificaram as medições que haviam feito. O fotômetro da Venera 8, no entanto, encontrou algo inesperado por causa de seu pouso bastante calmo. A atmosfera de Vênus realmente tinha uma visibilidade em sua superfície comparável à da Terra em um dia nublado, embora fosse difícil ver através da atmosfera nublada venusiana até a superfície do planeta, ainda era possível ver cerca de 1 quilômetro em qualquer direção. Os engenheiros que trabalham no projeto da Venera notaram nuvens em uma altura considerável no céu e perceberam que, se o Venera 8 chegasse até lá, seria possível capturar fotos na superfície. Como resultado, o Venera 9 fez história em 1975, quando se tornou a primeira sonda a tirar fotos da superfície de um planeta diferente da Terra. Durante os 50 minutos e 11 segundos que levou para transmitir os dados, o Venera 8 também mediu as concentrações de tório, potássio e urânio no material da superfície de Vênus. Esses elementos são oligoelementos na Terra após o pouso e que significa que estão presentes em concentrações de traços e são encontrados em desvios, como os do Havaí ou das dorsais oceânicas. As missões da União Soviética que são mais bem reconhecidas hoje são a da Venera 9 e Venera 12, cada uma pesando cerca de 5.000 quilos. A principal razão para isso é que seus módulos de pouso estavam equipados com câmeras que podiam tirar fotos do solo imediatamente. De acordo com o Venera 9, a temperatura atinge 485 graus Celsius. A tais temperaturas, a eletrônica de um rádio convencional derreteria, o papel pegaria fogo e é provável que a sonda entrasse em contato com postas de chumbo derretido. Devido à sua lente grande angular, as primeiras fotografias tiradas pela Vênus 9 e 10 são assustadoras. Elas retratam um mundo árido e rochoso que se estende além do horizonte em imagens nítidas, claras e deformadas esfericamente. No entanto, as imagens também capturaram as bordas do terreno, o que revelou seu design distintamente soviético. Agora me conta, você acredita que essas imagens podem ser verdadeiras? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.